Aí eu saía na hora do almoço da FedEx e ia encontrar com ele. Eu passava meu almoço na República. Para pelo menos saber se ele tinha comido, sabe? Se ele tinha tomado banho, porque ele não tinha vontade de tomar banho, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de seguir. Você treinava? Eu treinava. O Então treino eu tomava sempre em banho. dia. De madrugada. Caramba. É. De madrugada, porque ele ficava devia ser a tentando ir única coisa treinar. que você mantinha, né? Que, É. tipo, meio que te mantinha vivo. Assim, Mas ainda só. assim, ele começava a pensar em treinar de manhã. E às vezes ele só conseguia ter a iniciativa de ir de madrugada. De Ele 1 da treinava numa manhã, 24 horas. 2 da manhã. Eu tava bem, eu me sentia seguro. Eu tinha a mulher que eu amo. E morava lá em casa. E Ele tudo, dormia lá e em a vida casa. a vida era muito simples no sentido das aspirações. Eu só precisava vencer o dia seguinte, né? Foi o jeito que eu consegui terminar a residência. Eu contava o plantão no dedo, menos um, menos um, menos um. Você acha que a falta de sono também teve a De ver com sono, isso? Com de certeza. comida. Para mim, a falta de sono é uma coisa que Destrói a mente, acaba né? comigo. Uhum. A mente e o físico. E o físico também. As duas coisas. Mas é que assim, tiraram a rotina dele do horário de treinar, que ele sempre teve. Ele foi morar sozinho e assim, de verdade, eu entrava na República, eu abria a geladeira, tinha 2 ovos e uma água. Então, quer dizer, ele não Tinha tava ketchup. Tinha ketchup, sabe? Tinha um Ou seja, ketchup. o cara não estava comendo direito, E whey. ele não estava dormindo direito, ele não podia treinar como ele gostava, então tiraram simplesmente tudo que era que a dava pra base fazer. da vida dele. Durante muito tempo, né? Porque são 6 anos de medicina, o internato começa no quarto, O internato começa... no o quarto semi-internato ano. no quarto ano. Semi-internato no 4 anos, sua vida já está... No quarto ano você já está virado do avesso. Aí, quinto e sexto, mais exército, né? Porque ele também... para que fazer Pra fácil? quê, né? Vou lá, faço exército, volto, presto residência de novo. Então, assim, já estava muito difícil. Quando eu vi que ele estava muito mal, eu falei, você não vai embora, você vai ficar aqui em casa. Porque pelo menos ali eu conseguia dar 6 refeições para ele, sabe? Ele podia dormir sabendo que alguém ia acordar. Porque ele dormia no chão, na frente da geladeira. Um dia eu vi ele fazer isso, eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, se eu dormir aqui, eu não durmo confortável. Então, eu não corro o risco de perder a hora e ser expulso da residência. Eu Cara, dormia no cabimento. desconforto para levantar, para eu ter uma razão para levantar. Entendeu? Porque se a razão não fosse desconforto, eu não Não levantaria. levantava, de tão cansado que estava. E essa noite, eu te falo que era confortável, desconfortável, porque eu tinha uma lesão no ombro, que aliás meu chefe, o Zé, era louco para operar. Nossa, como ele queria operar. E por mais que doesse, era tão bom ter a Roberta deitada no meu ombro, que o desconforto era muito menor do que a satisfação que eu sentia. E nessa situação, que eu estava pleno, iluminado, eu olhei para essa janela e falei assim, tem uma terceira solução que eu não estou conseguindo enxergar. Eu estou doente. E eu preciso me tratar. E foi a primeira vez que eu me deparei e eu me olhei. E quando eu te contei a história do pesquisador, da história do entanglement, eu talvez, sem ter lido esse livro ainda, sem ter visto essa história ainda, eu talvez tenha me visto com os olhos dela. Porque eu emprestei o raciocínio dela para enxergar um problema que eu tinha. E eu percebi que eu estava com uma visão como se eu estivesse querendo ver o mundo pelo buraco de uma parede, por uma fechadura de porta. Só que ele sempre foi muito inteligente. Então eu falava com ele, ele me contra-argumentava. Você fez medicina? Ele falava pra mim, eu falava, não, mas você entende que dá para perceber que você não está bem? Né? Eu não preciso de medicina para olhar e falar, não é funcional o seu raciocínio ou a forma como você está vivendo. E aí, eu ainda assim, eu admito, eu não fui procurar tratamento, mas eu decidi atacar as coisas que eu precisava atacar. E eu ataquei tão bem que no final de 2007, que era o meu último ano de residência, foi o ano que eu competi. De tão bem que eu ajustei meus horários, de tão bem que eu ajustei comida, a minha alimentação. sim. E o físico Isso que eu já ajudou conquistei muito. foi um físico que me capacitou a competir no Mr. Santos como estreante, né? Na residência. Na residência. No último E ano. eu ainda peguei em segundo lugar. Eu passei na frente de pessoas que tinham um campeão brasileiro, aliás, tinham 2 campeões brasileiros, um sul-americano, que eu fiquei na frente deles na primeira competição. Ou seja, por isso que eu acredito tanto em disciplina, né? E quando o pessoal fala das coisas, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, cara, você tem que tomar vergonha na cara e se você quer competir, você tem que treinar pra caramba e fazer dieta pra caramba. Bem. E dieta no sentido de comer a quantidade de comida exato. necessária. Não fica inventando, dá pra fazer uma refeição por dia, dá pra comer 3, dá pra treinar assim. Não, cara, eu não cozinhava muito. Era muito. Eu cozinhava muito. E aí, só que aí vem uma necessidade de controle, né? Porque a forma que eu estava vivendo, eu estava tropeçando. E eu descobri que se eu corresse,
eu pelo menos parava de cair. Agora, uma coisa é você correr para o lado certo, outra coisa é você correr para qualquer lugar. E eu me encontrei numa fase de vida onde eu estava correndo para qualquer lugar. Então eu estava tentando 3, 4, 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. E aí que é a questão do relacionamento, quanto ele te constrói, né? A Roberta, ela me trazia para aquilo que era o momento presente e as coisas que racionalmente deviam ser feitas, né? E se importando com aquilo que eu gostava, né? Porque o racional, né, não é a ausência de sentimento. A ausência de sentimento, na verdade, é o pensamento estoico, né? Onde você tem a valorização da supressão do sentimento. Quando você vai analisar o que é racional, o racional é quando você tem obrigatoriamente a emoção que te direciona para a prioridade das suas ações. Isso é racional. Como a gente sente as nossas emoções, a gente chama nossas emoções de sentimento. E a Roberta, ela se importou com aquilo que eu tinha, né? A gente tem 6 emoções básicas, né? Medo, tristeza, raiva, surpresa, nojo e, finalmente, alegria. Então, ela entendia aquilo que me dava alegria e ela entendia aquilo que me causavam esses sentimentos ruins, mas em nenhum momento ela tentou também me privar de sentir a frustração dos outros 5 sentimentos. Por quê? Porque a alegria só vem quando você enfrenta eles. Por isso que a gente tem medo quando as pessoas elas não toleram frustração. Uma pessoa que não tolera frustração nunca vai ser feliz. Então ela teve essa presença de espírito. Mas foi, né? Foi muito difícil. Valeu muito a pena, mas foi muito difícil porque ele falava assim, do jeito que eu tô, não vai ser bom para você. Então, agora sou eu que tô falando para você, você não merece isso, eu prefiro ir embora. Mas o embora dele tinha conotação com ideação suicida. E eu falava, não, eu tô achando ótimo, você é tudo que eu sempre quis. Mas se você vai comigo treinar as 2, vou. Você vai comer 6 marmitas, vou. Você vai desistir, vou. Porque eu sabia, eu tinha certeza absoluta que estava vindo uma frase de uma pessoa que estava mal. Só que a sorte de tudo isso é que eu conheci o Paulinho de 13 anos. Eu sabia quem era aquele homem. Eu sabia quem estava atrás daquilo. Eu tinha conhecido ele não doente. Eu tinha conhecido ele não depressivo. Eu sabia exatamente quem estava ali atrás. Eu falei, eu só preciso que ele acredite e entenda que ele, embora seja extremamente forte e capaz de muita coisa, ele também é um ser humano. E que ele foi submetido a muita coisa na vida dele. E a muita pressão. O fato dele ser lindo desse jeito, que ele é inteligente desse jeito, ele tomou muita pancada na residência, na medicina, dos colegas.